construção do maior anfiteatro do mundo se deu início no Império do rei Vespasiano, que sucedeu Nero, no ano de 70 d.C. O rei Nero, na área onde o Coliseu foi construído, oficialmente chamada de Domus Aurea, e que pertencia ao povo, acabou declarando posse dele e construiu um palácio com jardins, um lago artificial e uma estátua sua de bronze com 46 metros de altura. O rei Vespasiano deu início à construção do Coliseu no Domus Aurea, para presentear o povo, tendo que cobrir o lago e destruir uma boa parte da área. O Colosso de Nero permaneceu ao lado do Coliseu, ganhou uma coroa de raios e ficou para homenagear o deus do sol. O nome se popularizou, que chegou ao que conhecemos hoje, Coliseu Colosso. A estátua não tem um fim específico, não se sabe se foi destruída em terremoto ou retirada. Coliseu foi construído no centro de Roma, denominado Coração de Roma. É um anfiteatro oval com 188 metros de comprimento, 156 metros de largura e 57 metros de altura, concluído em 80 d.C., pelo rei Tito, sucessor e filho do Vespasiano, no período do Alto Império Romano. A inauguração teve duração de 100 dias de espetáculos, com jogos de combate de gladiadores, execução pública de criminosos, luta de animais, caça, teatro, entre outras atividades para o entretenimento do povo, com mais de 50 mil pessoas. Vale ressaltar que muitos dos gladiadores não eram gladiadores, porque queriam e apenas lutavam para sua sobrevivência. Mas o término oficial do edifício se deu 2 anos após a inauguração, quando o rei Domiciano complementou o edifício com uma galeria e os túneis subterrâneos conhecidos como hipogeu. Isso não estava no planejamento do início. A fachada do Coliseu atualmente está parcialmente destruída referente ao terremoto de 1349, mas ele, fechado em forma elíptica, possuía o muro exterior construído usando tufa, calcário de Traventino, cimento e outras pedras que eram mantidas juntas por grampos de ferro com 3,5 metros de espessura. Um dos destaques dessa arquitetura é os arcos, e o Coliseu possui um total de 80 portões de arcos, sustentado com as colunas referentes aos andares, com 76 portões usados pelo povo para entrar e sair, e os outros 4 seriam as entradas principais. Uma delas é utilizada especialmente para o imperador, portão norte ou sul, que se dá direito à caixa do imperador, que agora tem uma cruz adicionada pelo Papa no século XVI. As outras 3 entradas foram usadas por classe rica ou por gladiadores entrarem no local durante os jogos anuais. A intenção era as pessoas entrarem e saírem em 15 minutos sem causar nenhuma desordem. Havia 64 portas numeradas para deixar os espectadores entrarem e safrem, que eram chamadas de vomitória. Eram saídas, não lugares, os espectadores regurgitavam o conteúdo de seus estômagos para facilitar a compulsão alimentar e a bebida. O anfiteatro tem por destaque nos seus níveis a presença de diferentes ordens e colunas, como no primeiro andar a presença da coluna dórica, no segundo andar a jônica e no terceiro andar a coríntia. O quarto nível era sem assentos para os escravos e mulheres assistir, chamados de galeria. E no topo do Coliseu tinha o velarium ou velum, que era um tipo de toldo que protegia os telespectadores do sol forte e das chuvas. Era uma cobertura de tecido que se estendia por um sistema de cordas e rondanas sustentada por 240 mastros verticais. As cordas corriam por esses mastros até o exterior do Coliseu, onde eram amarradas por 160 colunas. O velum era recolhido em ventos fortes para não quebrar e não machucar o público. O terceiro nível era aberto ao público com uma visibilidade inferior por estar longe. O segundo nível era dedicado para os nobres. Abaixo desses assentos, os trabalhadores costumavam montar oficinas. E o primeiro andar foi construído para a classe rica da Roma Antiga. Tinha um assento em mármore cravado com os nomes das pessoas que se sentavam lá. Foi apagado com o tempo ou mármore retirado, mas ainda assim tem alguns registros atualmente. Hipogeu, ou túneis subterrâneos, eram usados para enjaular animais, criminosos de guerras e pessoas escravizadas.
Através de elevadores que funcionavam com 8 homens puxando, eles liberavam as armadilhas para o piso da arena como surpresa do espetáculo. Um monge tentou parar uma luta de gladiadores e acabou sendo apedrejado até a morte pelo público. O imperador cristão ficou impressionado com a atitude do monge, que acabou emitindo uma proibição histórica de lutas de gladiadores. A última luta ficou marcada em 1º de janeiro de 404 d.C. A partir disso, o anfiteatro acabou perdendo seu real valor e interesse, e pela quantidade de saqueadores e falta de investimento e queda do império tomado, acabou chegando ao fim. Algumas curiosidades sobre o Coliseu é que a aparência dele de furado é por causa dos grampos de ferro que tinham para prenderem as pedras, mas o povo saqueava para vender. A entrada oeste era conhecida como Portão da Morte e era usada para carregar os cadáveres de gladiadores e animais. A entrada leste, conhecida como Portão da Vida, era usada pelos gladiadores para desfilar antes do combate e sair após uma vitória. Os gladiadores profissionais eram adorados e quando perdiam alguma batalha, a plateia pedia para não matar. Ou quando eles derrotaram alguém e pediam a opinião da plateia se matava ou não para ter essa troca e ter mais emoção. Além disso, muitos se falam em batalhas navais que chegaram a encher de água o hipogeu, mas os historiadores não acreditam nesta hipótese por ser quase impossível a água se segurar para este evento. E para finalizar, não menos importante, o Coliseu era muito bem decorado, mas com o passar dos anos foi sendo retirado todos os mármores para construírem basílicas como a Basílica de São Pedro. Embora Roma não ter tido tanto dinheiro para a construção do anfiteatro e terem saqueado Jerusalém e escravizado pessoas de lá para a construção, não podemos deixar de dizer que o Coliseu é referência na arquitetura.